Prezados amigos e amigas que nos acompanham pelo canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, bem-vindos, bem-vindas. Na liturgia deste sábado, dia 11 de julho, memória de São Bento, se proclama como primeira leitura Isaías 6, 1 a 8. O profeta Isaías viveu no 8º século a.C. e atuou em Judá, Jerusalém. Foi um homem que tinha livre acesso ao palácio do rei desde os tempos de Acás e principalmente durante o reinado de Ezequias, de quem foi provavelmente um tutor, pois este ascendeu ao trono com apenas 8 anos de idade. Um olhar atento para as profecias contidas no seu livro permite dizer que Isaías foi um homem de política e que possuiu uma grande cultura. Por isso, na corte, foi uma espécie de conselheiro. O texto proposto pela liturgia é considerado um testemunho pessoal que retrata o momento da vocação e missão de Isaías, situado logo após a morte do rei Osias, por volta do ano 740 a.C. O local é o santuário e, pela descrição exuberante, aconteceu durante uma liturgia que lembrava a entronização e exaltava a aparição do grande rei, o Senhor. Isaías teve uma visão do Senhor sobre um trono alto e elevado. A cauda da sua veste enchia o santuário. São detalhes típicos das pompas monárquicas da época. O palácio do Senhor é o santuário, que tinha à sua direita o palácio do rei. Esta referência permite entender a posição que abre o Salmo 110. Oráculo do Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Nessa liturgia não atuaram os sacerdotes, mas os serafins, nome que significa abrasadores, figuras aladas e análogas aos querubins, com corpo de animal e face humana. Juntos, serafins e querubins se tornaram duas categorias de anjos potentes. Na cena, são os serafins que fizeram uma tríplice solene proclamação sobre Deus: Santo, Santo, Santo. Esta proclamação passou para a liturgia da Igreja, que a repete sempre no final de cada prefácio. A visão que Isaías teve do Senhor, o grande rei, foi tremenda e o fez temer e tremer, porque ele se reconheceu um homem de lábios impuros e que vivia no meio de um povo que também tinha os lábios impuros. Isaías é, assim, um místico que compreendeu a santidade e a transcendência do seu Deus e as descreveu com categorias régias e litúrgicas. A insistência sobre os lábios tem a ver com a profecia, logo com a palavra do Senhor a ser ouvida e comunicada ao povo, mas tem a ver também com a identificação de Isaías com o seu povo. Ele não se considerou melhor do que ninguém, era tão pecador quanto os demais. Por isso, a declaração de Isaías tem valor de confissão de pecados, razão pela qual um dos serafins tocou os lábios de Isaías com uma brasa tirada do altar e proclamou o perdão concedido. Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu a tua culpa e teu pecado está perdoado. A Isaías, que confessou ser indigno de tamanha revelação, foi concedida então uma participação na santidade do próprio Deus, pois a brasa que o purificou foi tirada do altar com uma tenaz. É daqui que se assume o gesto de o sacerdote beijar o altar no início e no fim da celebração eucarística. A razão para a purificação dos lábios de Isaías foi apresentada logo a seguir ao gesto. Se Isaías, no início, tinha visto o Senhor, depois o ouviu fazer duas perguntas: quem enviarei? Quem irá por nós? Há uma missão a ser atribuída a alguém
E Isaías se apresentou: eis-me aqui, envia-me a mim. Este ato de prontidão não foi um mero impulso de Isaías, mas o gesto de quem reconheceu que o benefício recebido não podia ser retido só para si. Tal prontidão de Isaías contrasta com as resistências de Moisés e de Jeremias por ocasião da vocação e da missão que cada um recebeu. Assim, a graça da purificação dos lábios de Isaías se tornou o impulso da missão, pois, tocado pela abrasadora palavra do Senhor, procurou fazer de tudo para purificar o seu povo de seus pecados. Nesse sentido, vale a pena ler os versículos seguintes, do 9 ao 13. Que podemos propor para a nossa vivência? Sabedores de que nenhum de nós pode atribuir a si mesmo a vocação e tampouco a missão, pois são expressão da vontade do Senhor, que chama e comissiona, devemos inicialmente assumir o gesto penitencial de Isaías e nos colocarmos disponíveis para servir o Senhor como for de sua vontade. No mundo, sabemos, muitos se apresentam como chamados e enviados do Senhor, mas nota-se que não o são. De falsos profetas a terra está cheia. Prometem prosperidade em nome de Deus, mas só agem em favor de si mesmos e do seu enriquecimento. Busquemos então uma sincera conversão e, diante da indulgência que vem única e exclusivamente de Deus, deixemos que Ele nos purifique, a fim de que estejamos prontos e disponíveis para ouvir a sua voz e colocar em prática a sua vontade salvífica, que alcançou a sua plena realização em Jesus Cristo, o profeta por excelência, e que a todos purifica, pois é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A todos e todas, um fraterno abraço.